Eu queria saber quais receitas eu deveria colocar na cesta. Boa pergunta, Dani. Eu acho que tem muita gente que tem dúvida com relação a isso. Aliás, hoje eu conversei com uma menina à tarde e ela estava falando justamente disso, que ela já sabe fazer algumas produções, né? Faz pão de batata, faz bolo, faz essas coisas, mas na hora de colocar na cesta mesmo, vem aquela dúvida do que é interessante vender, o que não é interessante vender. Parece que a gente gosta de muita coisa, né? Mas quando a gente vai escolher a... Tá, eu vou responder daqui a pouco. Eba, estão chegando as perguntas. Daqui a pouco eu volto aí na sua, tá? Vou responder a da Dani agora primeiro. Então, parece que a gente sabe fazer muita receita. Para quem não me conhece, eu cozinhava antes de começar a vender as cestas, né? Eu comecei a vender as cestas em 2016. Comecei com uma cesta só de doces artesanais e depois eu comecei a vender as de café da manhã. E aí, quando eu comecei a vender as cestas de café da manhã, eu tive essa mesma dúvida que vocês, que é o que eu vou colocar? Então, primeiro, eu tinha que colocar coisas que eram fáceis para eu poder trabalhar, porque no início é muita coisa. Se você ainda não faz os pães, a geleia, o bolo, o biscoito, se você não faz todas aquelas coisas, se você ainda não produz aquilo tudo, é muita coisa para você agregar ao mesmo tempo. Então, quando eu comecei, eu falei, bom, o pão, ainda eu sabia fazer pão, já tinha trabalhado com pão, tudo, mas era uma coisa que é um pouco mais difícil de organizar a logística ali do pão para colocar ele bem fresquinho na cesta de café da manhã. Então, eu procurei uma padaria que fosse de encontro com os meus princípios, assim, do artesanal mesmo, para poder me fornecer os pães e aí eu poder produzir o resto das coisas tranquilamente. Então, eu comecei a encomendar os pães dessas padarias. Eu já sabia que trabalhar com pão congelado era uma coisa bem legal, funcionava, tem algumas técnicas, alguns detalhes para poder descongelar o pão, né? Passar no forno com um pouquinho de vapor, pulverizar um pouquinho de água, bem rapidinho, 2 minutinhos. E aí eu mandava para o cliente, o pão ainda estava bem fresquinho, porque eu congelava ele bem fresquinho. Então eu comecei com os pães dessa forma, e aí os doces, os biscoitos, eu pensei, tá, o que vai numa cesta de café da manhã? O que eu gostaria de comer num café da manhã? Eu gostaria de comer 1 ou 2 tipos de pães, é mais ou menos isso que eu como mesmo quando eu como um café da manhã. Um bolo, eu acho que bolo é uma coisa que tem que ter, porque bolo é bolo, né? Bolo é bolinho de café da tarde, e tem que ter, assim. Então, tinha que ter pão, tinha que ter bolo, pão de queijo, para mim, era uma coisa que tinha que ter, inevitavelmente. Então, pãozinho de queijo era a regra. Pão de queijo era uma coisa que eu sabia fazer, então, e é uma coisa que dá para deixar congelado também pronto. Então, tinha que ter o pão, o bolo, pão de queijo, docinho. O que eu acho que ficaria legal com docinho? Alguns biscoitos ou cookies e até algum brigadeiro, alguma coisa assim, porque muitas vezes, quando a pessoa está presenteando com café da manhã, ela está presenteando para um aniversário, para alguma coisa assim. Então, um brigadeiro é bem simbólico, o pessoal gosta bastante, agrada vários paladares. Eu falei, bom, então eu já tenho isso, e aí eu preciso de alguma coisa para passar nos pães. Então, eu pensei em um antepasto, em alguma pastinha, manteiga, creminho de ricota, alguma coisa assim que fosse legal no café da manhã. E aí eu fiz o meu primeiro kit de café da manhã, com pão, bolo, biscoitinho, pastinha salgada ali, alguma pastinha salgada, aí eu tinha umas 3 opções, né, que eu gostava de fazer, e aí eu montei e ofereci isso para o meu cliente. E aí, qual que foi a dúvida, né, que eu tirei hoje da menina um pouquinho mais cedo? Ela falou, Gi, mas eu não sei quanto que eu coloco dentro dessa cesta de café da manhã, quanto que dá para 2 pessoas, quanto que dá para 1 pessoa, quanto que eu ponho, né, para ter segurança em vender para 2, 3, 4 pessoas. Eu falei, faz um teste, que é muito simples, você vai produzir o seu pãozinho de batata, o seu
pão de queijo, tudo num domingo com a sua família e vai sentar para comer. Verdade, Isa, eu também sou fã deles, dos beijinhos de coco fresco. Falei, então você vai sentar para comer com a sua família. Se for você e sua mãe, você vai, faz uma quantidade que você, se você quiser até simular a cesta que você colocaria, né? O bolinho, o pão, a geleia, o bolinho, o pão, a geleia, o pãozinho de queijo, faz ali, coloca e come vocês duas, senta e come mesmo, faz esse teste. E vê qual é a sensação, se vocês ficam satisfeitas, se sobra muita comida, se não sobra. E aí você vai conseguir ver quanto que é suficiente para colocar na sua cesta. É o jeito mais fácil da gente começar a testar. Por quê? Não tem peso certo das coisas, daí vai depender muito da variedade que você tem, mas monta uma pequena cesta com aquelas variedades e vê, deu para eu e para minha mãe comermos assim tranquilamente, sobrou um pouquinho de coisa, uns docinhos, um pouquinho de pastinha, ficou gostoso e deu o suficiente. Então pronto, essa é só cesta para 2 pessoas, entendeu? Então é assim que a gente vai conseguindo saber quanto que vende e o que vende também. E aí, Dani, que você perguntou o que vender, eu comecei com esse kit básico, e aí depois de um tempo eu fui vendo, nossa, mas seria legal colocar um pãozinho que eu faça aqui, né, um pãozinho de mandioquinha que eu sei fazer, o de cebola, não sei o que, vou tentar agregar essa receita. Mas aí eu já tinha meu kit funcionando, eu já estava vendendo aí isso. Obrigada, Roberta. Eu já estava vendendo isso e eu já sabia que estava funcionando. Daí depois agregar coisas diferentes, fazer kits maiores, kit com flor, kit para casamento, kits diferentes, depois você vai agregando. O negócio é começar com uma cesta básica, porque daí o próprio cliente, ele vai pedindo algumas coisas diferentes. Ele fala, mas não tem um chocolate quente? No começo eu não tinha chocolate quente, mas começaram a me pedir tanto chocolate quente que eu coloquei o chocolate quente também. Então, o seu cliente que vai te procurando, ele vai te dando ideias de novas coisas para colocar. Isso é muito legal. Ei, Fernanda, boa noite. A gente conversou bastante ontem, né? Trocamos várias ideias. Fernanda, eu estou tirando dúvidas hoje do pessoal, e eu acho que as suas dúvidas podem ajudar bastante a galera. Então, se tiver uma dúvida legal para colocar aqui, a gente conversa um pouco sobre ela, tá? Pode ser qualquer coisa. Deixa eu ver aqui que tinha mais uma pergunta. Para quem está iniciando, como montar cestas para fotografar e divulgar? Tá. Ó, a resposta é mais ou menos essa que eu dei para o que colocar, né? Eu indico quando você vai montar uma cesta para fotografar, é legal você já começar fotografando. Por exemplo, escolhe o mínimo, escolhe poucas coisas para começar e depois você agrega mais coisas. Eu já tive dias de fotos aqui que eram um caos. Por quê? Quando você está montando um produto para fotografar a primeira vez, você não sabe aonde enfia cada coisa, você não sabe aonde vai cada coisa dentro daquela cesta. E aí você fica tipo, parece que nada se encaixa, então demora. Até eu que já monto cestas há quanto tempo, das mesmas formas, tudo. Quando eu resolvo no Dia dos Namorados, alguma coisa assim, fazer uma cesta diferente, parece que as coisas demoram um pouco para se encaixar mesmo, eu tenho que montar algumas vezes. Então, começa pela cesta menorzinha, com menos itens, né? Você fala, eu vou fazer 3 tipos de cesta. Aí você sabe, você escreve lá no seu caderninho, eu quero colocar bolo, pão, é mais ou menos a base do nosso café da manhã, né? Uma bebida quente, bolo, pão, uns 2 brigadeiros, uns 2 docinhos, né? Biscoitos, assim, e uma geleia. Pronto, é isso que eu vou colocar nessa cesta. Tá, então eu fiz uma cesta pequena, aí depois na cesta média, o que eu faço? Eu vou acrescentar mais um tipo de pão, porque eu acho que a pessoa tem que ter 2 tipos de pão para escolher, então vai ter um e um pão de queijo, por exemplo. E vou colocar um suco também nessa média, e assim vai. E na grande você vai e coloca um pão, um biscoito, né, a mais e faz uma terceira opção um pouquinho maior. Tem essas 3 opções ali, você vai montar uma de cada vez, né? E aí, já começa tirando foto desse processo.
Ah, você vai fazer com pão de queijo? Começa já, na hora que você está ralando o queijo, você tira uma foto ali num lugar bem iluminado, perto de uma janela, né? Para ali direitinho, tira do queijo, do polvilho, tudo. Depois da massa pronta, guarda essa foto. Aí depois, quando você for assar o pão de queijo para tirar a foto da cesta, você vai, coloca, faz, assa os pães de queijo e tira uma foto deles já assados, guarda. Aí depois, quando você tiver todos os itens, tiver feito esses 5 itens, que seja feito o processo de cada um deles, tirado foto durante o processo, você já vai ter um arquivo de fotos para postar depois também, porque quem compra gosta, né, de ver esses processos. E aí você vai tirar a foto dos processos, e aí quando você está ali com a cesta, você pode tirar a foto com os itens em volta, e aí depois você coloca ele de um jeito, tira a foto, muda tudo de lugar, tira a foto de novo, sempre perto de uma janela para ficar bem iluminado. E aí, por aí você vai. A hora que você olha a foto, você vai conseguir entender se o seu produto está bonito, se tá claro, se a pessoa consegue entender o que tem ali dentro. Isso é muito importante. Às vezes eu vejo em alguns perfis que ainda é difícil de ver o que a pessoa faz. E às vezes ela esconde a melhor parte do que ela faz, tirando uma foto muito de perto, e a pessoa não tem muita noção, o cliente que vai comprar não tem muita noção do que tem ali dentro. Então, quando você for tirar desses produtos novos, tira com os produtos em volta da caixa, depois coloca um produto, tira foto meio de longe, tira foto de perto. Em dia que eu vou tirar foto aqui, o meu celular, ele fica, eu acho que com 500 fotos para tirar foto de 3 caixas, é bem isso, assim. Então, vale a pena tirar foto desde o início do processo e aí testar umas 3 montagens diferentes, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas é mais ou menos isso que eu faço quando eu vou tirar foto, tá? Quem mais tem pergunta aí? Tudo que você faz, eu posso fazer em forno caseiro? Sim, Isa, pode fazer em forno caseiro. Você sabe que os pães de fermentação natural eu compro pronto, né? Só os de fermentação natural, de mandioquinha eu faço eu mesma. Mas todos eles, os meus cookies, tudo é possível fazer em forno caseiro, tá? Eu dei aula há muito tempo e eu justamente ensinava as pessoas a trabalharem com o forno que elas têm em casa. Porque eu sei que no início é difícil mesmo e que a gente precisa de um tempo, né, para começar a investir no nosso negócio, para começar a investir em outros equipamentos. Então, o inicial é um forno caseiro. Claro que você, quanto menor o seu forno, quanto mais fraco for o seu forno, mais trabalho você vai ter ali, né? Isso eu não vou te enganar, você vai ter mais trabalho porque você vai ter que assar provavelmente em menor quantidade, vai ter que assar um pouco devagar. E aí você vai descobrindo também receitas que ficam melhor no forno que você tem e receitas que não ficam tão boas. E aí você vai adaptando o seu produto. Por exemplo, o que eu acho que não fica bom no forno caseiro? De jeito nenhum, é uma coisa que assim... Olha, pode ter gente que fale que fica e que consegue fazer. Mas se eu for ensinar isso para uma outra pessoa, eu tenho que ter certeza que os bons e os ruins vão conseguir. Essa é a minha didática, assim. Eu tenho que ver se vai dar certo para a maioria. Eu sei que não vai ser para 100%, mas para a maioria, né? Baguete. Baguete é uma coisa que ela precisa de muito calor, muito rápido e ela precisa de espaço. Então, a técnica de assar dentro da panela, né, que a gente faz com alguns tipos de pães, para ela já não funciona tão bem. Ai, desculpa, gente, entrou um bicho na minha orelha. Para ela já não funciona tão bem. Gente, que loucura, ele entrou dentro do meu ouvido. Levei até um susto. Era uma mini mosquinha. Desculpa. Então, a baguete já é uma coisa que não funciona tão bem. Os cookies, os biscoitos, o que mais que eu faço? Eu faço bolo, faço cookie, biscoito, faço brigadeiro, que não é assado, né? Faço pão de mandioquinha.
Acho que de forno é isso mesmo que eu faço. Os biscoitos. E aí é tudo mais ou menos parecido. O que tem um pouco mais de dificuldade, o cookie, porque o cookie ele precisa de uma temperatura bem alta para funcionar. Então é uma coisa que já fiz testes em casa, funciona, dá certo no forno de 6 bocas normal. Só que você tem que tomar cuidado para ele não esfriar o forno, entendeu? Então você tem que colocar, assar bem rápido e finalizar, tá? Então é isso. Mas tudo que eu faço funciona no forno caseiro, sim. Deixa eu ver o que mais tem aqui de perguntas. Vamos lá, galera. Vamos tirando dúvidas. Pode ser dúvida de receita, pode ser dúvida de técnica de cozinha, pode ser dúvida de montagem. Eu já recebi muitas dúvidas sobre... Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma? Tá. Opa, eu tenho que tomar cuidado para não sair da live quando eu tô rolando aqui. Você aconselha um termômetro, então? Carminha, sim, se o seu forno for caseiro, que não tem, né, o termômetro, tudo, é legal ter um termômetro de forno. É bem baratinho, né? Dá para você comprar pela internet. Então, acho que vale a pena, porque daí você consegue ter uma ideia de quando ele esfriou muito, e aí você espera um pouquinho mais com ele fechadinho ali, para voltar a assar. O que é muito legal de assar em forno caseiro? Coisas que precisam de baixa temperatura. Tem muita coisa na confeitaria, tudo que precisa de uma temperatura um pouquinho mais baixa, não é tudo que precisa de uma super temperatura. Então, o bolo caseiro funciona super, né? Porque ele geralmente assa numa temperatura mais baixa. Esses biscoitos mais sequinhos, né? Esses biscoitos que são... Esses biscoitos sequinhos amanteigados, né, de vários tipos, eles funcionam super bem, porque eles precisam ficar bastante tempo até evaporar toda a água deles, até sair toda a água deles, e aí eles funcionam super bem. Isa, que livros que você comprou? Vamos falar um pouquinho sobre eles, porque o pessoal ainda está meio tímido para conversar aqui comigo. Gente, eu falo com tanta gente por direct, assim, mando mensagem, troco áudio. Eu adoro ajudar vocês, porque cada vez que eu vejo as dúvidas que vocês têm, os perrengues que vocês passam no dia a dia, é aí que eu vejo o que eu preciso ensinar, sabe? Porque às vezes o perrengue que eu passo não é o perrengue que vocês passam, né? Que livro que você comprou, Isa? Tem uns livros que ajudam muito a galera mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu beber uma água. Eu bebo água nessa garrafa gigante para saber quanto de água que eu estou tomando por dia. Vamos lá, galera. Chegou minha perguntadora oficial, Gleice. Vamos lá, gente. Eu estou aqui para responder, para conversar com vocês. Conversem comigo. Se eu estivesse numa sala, vocês iam me deixar falando sozinha, né? Então, conversem. Boa noite, Gleice. Estou aqui tirando dúvida do pessoal. Pode fazer, que suas dúvidas são ótimas. A Gleice faz pães, gente, em casa para vender. Já faz vários anos. A Gleice foi minha aluna. E, nossa, eu aprendi demais com ela, ela aprendeu demais comigo. E a gente troca informação todos os dias sobre como trabalhar em casa, né? Ela trabalha em casa, tudo, então tá adaptando a rotina dela. Eu esqueci, a G Fagundes, qual que era o seu primeiro nome? Eu esqueci, me fala seu nome de novo. Eu gosto de chamar o pessoal pelo nome. E aí é muita coisa para poder acertar quando a gente trabalha em casa, né? Sobre flores, fica definido no catálogo? Olha, Glenda, verdade. E você que acabou de me perguntar das flores, eu esqueci o seu nome também. Eu lembro que a gente conversou, mas eu esqueci o nome primeiro nome. Me fala aqui que eu quero te chamar pelo nome também. As flores eu só trabalho com orquídea, mas no meu catálogo está escrito o nome da cesta, né? Eu coloco flor do dia, mas na descrição eu coloco orquídea.
Por quê? Eu vi que aqui o meu fornecedor de orquídea eu compro na Cobase, né? Aqui perto, quem conhece a Cobase é um pet shop. E lá é um pet shop, mas ela já é tipo uma loja gigante, né? Ela tem tudo. E a Cobase, ela tem uma frequência legal de... Alessandra, ela tem uma frequência super legal de flores, ela recebe muitas flores, assim, com, tipo, 2, 3 vezes por semana. E as flores deles têm um padrão muito legal. Então, eu sei que se eu oferecer a orquídea, ela vai ser... A semana inteira eu consigo achar a orquídea ali, entendeu? Então, é uma coisa que vocês têm que pensar. Se vocês encontram, por exemplo, uma que é muito comum, aquela calanchoe, que é uma que tem umas florzinhas bem pequenininhas assim, sabe? Ela é uma que é mais comum. Aí você vê aí na sua região o que tem de mais padronizado e comum. Se é só suculenta, faz a sua suculenta ser valorizada dentro do seu produto, sabe? Trabalha com ela com orgulho, que às vezes a gente tenta trabalhar com outro tipo de flor que é mais difícil de achar, e aí é perrengue na certa, né? Eu lembro que já tiveram algumas épocas que eu trabalhei com rosas. E assim, aí entra umas dicas assim, rosas. Eu estou em São Paulo, no centro de São Paulo. É claro que eu encontro rosas, mas eu tenho que encontrar rosas com facilidade, porque se meu cliente pede para amanhã e eu quero atender ele, eu tenho que saber que num supermercado aqui perto eu vou conseguir rosas sempre com qualidade. Aí o que acontecia? Eu chegava na Cobase, no Pão de Açúcar, onde for, em algum lugar que tenha rosas, e aí um dia elas estavam incrível e no outro dia elas estavam uma tranqueira. E aí eu ficava mal, né? Porque eu tinha que buscar lá no mercadão das flores e tudo. Então, arranjar um fornecedor que tenha com frequência e bonita sempre, assim, e aí sim você oferece bem definido para o seu cliente. Ou então você dá opções, olha, vai ser ou uma suculenta, ou uma calanchoe, ou uma orquídea, o que ficar mais bonito. E aí você pode mostrar algumas fotos diferentes de como ficaria, para ele se sentir confortável com todas as opções de montagem que você tem, tá? Isso é legal também. O cliente ele tem que esperar uma coisa e receber aquilo, entendeu? Deixa eu ver aqui. Agora tá chegando umas perguntas, que bom. Isa, cozinha escalafobética e um livro que ensina receitas e embalagens. Deve ser o Presentes Deliciosos, né? Ele é fantástico mesmo, ele tem umas embalagens muito boas. E a cozinha escalafobética, a confeitaria escalafobética é o da Raíza Costa. Quem não conhece a Raíza é a rainha da cocada do GNT. Ela, para mim, é uma inspiração, assim, sem fim. Eu acho ela maravilhosa. Eu acho ela rainha mesmo. O jeito dela de cozinhar, de pensar sobre a vida, para mim, é incrível. Gleice, Gi, estava observando as cestas e você não embala os pães de fermentação natural? Não endurece? Legal, Gleice, sua pergunta. Eu não sei se vocês já viram, gente, a minha cesta, ela vai com uma tampa, né, de acrílico, assim, não é acrílico, chama PS Cristal o nome do material dele. E aí, eu tiro, né, eu tiro o meu pão do congelador, né, as fatias, tudo certinho, passo no forno, 2 minutinhos, com vapor, ele volta a textura dele. Assim que ele esfriou, eu já monto a cesta de café da manhã e mando para o meu cliente. Eu sei que logo umas 2 horas depois, 3 horas depois, meu cliente já vai comer. Então, é aquele teste que eu te falei, Gleice, é saber fazer a mesma simulação que vai ser para o seu cliente, você vai fazer a mesma simulação que ele vai ter, a mesma experiência que ele vai ter, tá? Então, se você quer saber se ele vai ficar duro ou não, testa um dia sem a embalagem, vê como que fica, como que ele vai chegar. Se o seu cliente vai comer só no outro dia, sexta, por exemplo, você vai fazer lá e vai simular a mesma embalagem para ver se vai ficar boa no outro dia. E aí, esse pão que eu uso de fermentação natural, o pão italiano e o pão de grãos, ele tem uma hidratação muito alta, então eu sei que ele não resseca, a não ser que ele fique exposto, né, que ele fique aberto. Como a tampa sempre fica protegendo bem ele sempre fica pertinho dos outros ingredientes, ele fica ótimo, ele não resseca, entendeu? Ele tem umidade suficiente para aguentar. A ciabatta, a mesma coisa.
Agora, se fosse um pão que não tem uma hidratação muito alta, ou seja, para quem não sabe o que eu estou falando de hidratação, gente, pães, eles têm um volume de água diferente na receita deles. Então, quando o pão ele tem uma baixa hidratação, ou seja, ele é um pão que envelhece e resseca muito rápido, você tem que tomar mais cuidado ainda para trabalhar na sua cesta de café da manhã, porque é bem provável que ele chegue seco para o seu cliente, tá? Então, sempre esses testes, essas simulações de tempo são bem importantes com um pão que você quer trabalhar. Vamos ver, quem mais? Quantas caixas devo ter no catálogo para atender meus clientes com o mesmo produto, porém com um valor menor até a mais elaborada? Quantas caixas devo ter no catálogo para atender meus clientes com o mesmo produto, porém com um valor menor até a mais elaborada? Eu acho que eu entendi a sua pergunta, Mirielle. Se eu não responder, você me avisa, tá? Não tem um número certo de caixas, tá? Tem o que você consegue encaixar aí na sua rotina. Você pode ter 3 tipos de caixas, uma pequena, média e grande, e já atender o seu cliente, entendeu? Por quê? Eu vou ter 3 tipos de cliente. Um que precisa de um presente um pouco menor, não necessariamente tenha que ser por causa do preço, tá? Às vezes o seu cliente, ele quer um presente menor porque ele tem que presentear várias pessoas, porque é só uma lembrancinha, então ele quer aquele presente um pouco menor, ou então também por conta financeira, né? Por conta de dinheiro mesmo. Aí você vai ter um cliente que quer uma caixa média, que ele vai presentear ali 2, 3 pessoas no máximo, uma caixa média, então você já vai presentear um casal, uma família com um filho pequeno, então você já vai atender toda essa parte do público, ou alguém que quer dar um presente mediano, tá? E aí, uma caixa grande, você vai atender o público que quer dar aquele presentão mais extravagante de todos, ele, mesmo que seja para uma pessoa só, ele quer surpreender, ele quer a maior cesta, ele quer tudo. Então, são 3, ou então um presente que vai para uma família toda, né? E aí vai para um casal com 2 filhos, ou mais amigos, tudo. Então, teoricamente, 3 produtos atenderiam bem 3 públicos aí diferentes. E aí, o que eu posso fazer? Aqui eu tenho, por exemplo, não sei se eu vou citar todas, tá? Porque às vezes eu me perco tudo. Eu tenho as caixas só de doces, né? Porque de dentro das caixas de café da manhã eu consigo oferecer as caixas de doces, porque os produtos estão prontos, eu consigo utilizar a mesma coisa. Então, com o mesmo produto eu consigo atender mais pedidos, né, mais tipos de caixa. Aí eu tenho uma caixa que ela é desse tamanho, que ela é de 23 por 23 centímetros, que é para uma pessoa só, né, para uma pessoa comer. Aí eu tenho uma média, que ela tem, se vocês entrarem no meu catálogo, vocês conseguem ver todos os tamanhos, tá? Ela tem mais ou menos 35 por 23 centímetros. Essa caixa eu sei que dá para umas 2 pessoas comerem. E tem uma caixa maior, que ela dá para umas 3, 4, até 5 pessoas comerem, que ela tem mais ou menos 42 centímetros. Dentro desses tamanhos de caixa, eu faço pequenas variações. Então, eu tenho essa que é de 34 por 23 centímetros, que eu vou chamar de média, tá? Eu vou chamar de pequena, média, grande, pronto. Eu tenho a média, que é normal, de café da manhã, tenho a média de aniversário. Então, eu tenho uma que vai com bolinho normal, tudo, e eu fiz a mesma montagem, a mesma variação com um bolo de aniversário e bexigas, entendeu? Velas, tudo. Mas a estrutura é a mesma, atende o mesmo número de pessoas. Aí, a minha caixa grande, eu tenho a caixa grande e tenho a mesma caixa grande de aniversário, então com um bolo de aniversário com as bexigas. Eu tenho a mesma caixa grande com flor. Eu tenho a mesma caixa grande de aniversário e com flor. Então, são tipo 4, 5, 6, 7, uns 8 tipos de caixa que, na verdade, derivam da mesma coisa. O cliente só precisa escolher qual é o interesse dele, se é um aniversário, se não é, porque a estrutura é a mesma. Então, ajuda mais se você tentar ter a mesma estrutura de tamanho, né?
Porque daí, quando o seu cliente olhar o seu catálogo, ele vai entender, tipo, tá, esse daqui pequeno serve para mim, essa média serve para mim, essa grande serve para mim. Ah, minha ocasião é o quê? Quero com flor. Ah, não, minha ocasião é o quê? É aniversário. Não importa o tamanho do seu catálogo, ele tem que ser fácil para o seu cliente entender. A partir do momento que ele é fácil para o seu cliente entender, você consegue atender todo mundo, tá? Vê se fez sentido para você. Então, o meu catálogo ele tem mais ou menos 8 opções de café da manhã, 8 ou 9, só que eles derivam das mesmas caixas, entendeu? Então, isso não muda o meu estoque. Não é que eu tenho uma caixa com 5 itens e a outra com 5 itens completamente diferentes, entendeu? Isso confunde muito o meu estoque se eu precisar fazer. Porque quando eu faço a minha, coloco no saquinho selado. Você vai... Só deixa eu colocar meu celular para carregar aqui, gente, que eu esqueci. Peraí. Gleice, aí você vai ver se a sua embalagem protege bem, tudo. Faz um teste sem o saquinho selado e vê se funciona, se fica bom. Parabéns, minha linda. Obrigada, tia. Ai, nossa senhora, quase que eu mandei um bife aqui. Fiz o teste e ele fica duro. Então, não funciona, Gleice. O meu não fica por conta da quantidade de água. Existem técnicas para você fazer, aquela técnica do Tang Song e tudo, que funciona bem para durar mais tempo o seu pão, tá? Mas tem que fazer uns testes, depois a gente conversa mais. Deixa eu ver, quem mais, gente? Perguntas? Aqui, Glenda. Surpreender não só com qualidade, mas com variedade, mesmo que seja só para uma pessoa. Exatamente. Você não ter só muitas opções, mas tipo, se é para uma pessoa, você já ter ali um café da manhã completo. Pode ser com poucas coisas, mas que a pessoa vá comer aquilo e falar, nossa, eu não fiz um café da manhã como eu faço todos os dias, entendeu? Pode ser com um bom bocado de coco que eu ensinei esses dias. É uma coisa que a pessoa come todos os dias? Não é. Então, se a gente vender um café da manhã com pão francês, mussarela, presunto e cafezinho, talvez a maioria de nós já coma isso no café da manhã, né? Então, não é uma coisa interessante. Então, é buscar, mesmo dentro do simples, você fazer coisas que o seu cliente não come geralmente. Esse aqui é o X da questão. Alguém quer entrar ao vivo aqui comigo para trocar uma ideia? Ou tem mais perguntas? Gente, já passou 40 minutos. O que é isso? Eu respondi meia dúzia de perguntas. Tô passada. Já tá na hora de acabar, gente. Falem agora. Foi sem querer, eu já fiz isso várias vezes também. Bom, pessoal, isso foi só para quebrar o gelo aqui com vocês. Sei que vocês têm pergunta, muita gente não perguntou. Ah, obrigada, tia, é verdade, cara. Tem uma dica que eu tenho que dar para vocês, tenham muita responsabilidade com os pedidos de vocês, porque é isso que faz os clientes voltarem, indicarem para todo mundo, assim, sabe? Já testei uma vez, Mirielle, faz bastante sucesso, tem muita gente que gosta. Lavanda com limão siciliano, lavanda com chocolate branco. Lavanda é bem delicado, né? Então tem que tomar cuidado com o que você mistura junto, mas fica uma delícia. Você tendo uma base boa de amanteigado, assim, né, que funcione, você pode derivar as coisas que vão aromatizar. Mas eu indico você dar uma socadinha na lavanda antes de colocá-la dentro da massa do biscoito. E que Letícia Fer Escudeira. É mesmo, a Lê me acompanha aqui todos os dias. Então, você dá uma socadinha assim na lavanda antes de colocar no biscoito, porque daí ela solta um pouquinho mais os óleos essenciais dela e fica mais forte. E por falar em óleo essencial, talvez seja até um teste legal colocar um pinguinho do óleo essencial na manteiga, quando for fazer o amanteigado. Às vezes ele dá bastante aroma. Faria esse teste. Bom, então é isso, gente. Obrigada pela companhia aqui hoje.
Eu vou voltar amanhã também, só que amanhã vai ser uma live já um pouco mais programada, né? Hoje foi um bate-papo com vocês, mas amanhã às 8 da noite eu tô aqui de novo, tá? E quinta-feira tem meu evento, por favor, se cadastrem para conseguir participar, porque ele vai ser só no YouTube e ele precisa se cadastrar para entrar no link, tá? Quinta-feira às 8 da noite vai ser para entrar no grupo do WhatsApp também, tá bom? Um beijo, galera. Beijo, obrigada pela companhia.